Mas esse aqui não dá distância. Se eu ganho que ela deu, eu tava sem essa. Boa noite a todos, amigos TRSul, Periscope, Facebook. Mais uma noite filosofando. Hoje o tema é bem interessante. Transcomunicação instrumental. TCI, transcomunicação instrumental, comunicação psíquica com além através de meios técnicos. Existe a transcomunicação mediúnica, que é por meio de pessoas, canalizadores ou médiums, e a transcomunicação por aparelhos eletrônicos, que é a transcomunicação instrumental. Tem uma figura que é muito interessante, mostra os diferentes níveis. O nível da crosta, que é aqui na Terra, o nível mental inferior, mental superior e mental médio, e os níveis causais. E nós temos os pensadores, os canalizadores, temos as influências, os seres chamados pela religião de anjos, que são instrutores evolutivos, são seres evoluídos. Um dia nós chegaremos a anjos também. A gente veio dos animais, passou pelo mineral, vegetal, animal, estamos na esfera hominal e chegaremos à esfera angelical. E depois partir para os planos celestiais. Então, cada nível desses tem diferentes níveis de amparadores, de mentores, que antigamente era chamado guias. Guias é um termo que já não se usa mais. E nesse processo é um intercâmbio tanto para o bem quanto para o mal. Aí depende como tu trabalha a questão das energias. Pensamento, sentimento e ação. Estava certinho. Né? Não. Pode falar, tá rodando. Ali nós temos a luz solar ou energia branca, é formada das 7 cores do arco-íris, do vermelho ao violeta. Então, as 7 cores, cada um com seu comprimento de onda. Abaixo nisso, nós temos alguns tipos de onda, infravermelho, ondas curtas, ondas de rádio, e acima, raio-x, raios gama, outros tipos de onda. Então, tem ondas que não são visíveis, tanto para cima, abaixo do vermelho, quanto acima do violeta. Infravermelho e ultravioleta. Então, como é limitada a nossa capacidade visual, tem algumas espécies de animais que conseguem ver no infravermelho ou no ultravioleta. As cobras, os gatos, os cachorros, acho também, todos diversos animais. Só para lembrar o pessoal, puxando essa área da química, o que a gente enxerga não são as cores, são as cores complementares. São as frequências. Porque o que acontece? Tudo que você vê que é azul, na verdade é laranja. É na frequência do laranja. Só que a gente reflete o azul. Ele reflete o azul, mas ele é laranja. Quimicamente falando, isso a gente chama de cores complementares. São 3 básicas, né? E daí nós temos o verde, que é complementar do vermelho. Nós temos o laranja, que é complementar do azul, e assim por diante. Então a gente sempre enxerga a cor contrária àquela que está ali. Então se a gente está enxergando azul, é porque ele está absorvendo na faixa do laranja. Mas ele está refletindo a faixa do azul. É isso aí mesmo. O que a gente vê é o que é refletido. Então, isso aí lembra a primeira lei de Hermes, que tudo vibra, tudo é energia, tudo é vibração. O próprio pensamento é vibração. Ali tem como aproximar um pouco. Ficou pequeno. Então vamos falando enquanto isso. A gente lembra que aqui no Brasil nós tivemos o padre Lander de Moura, nasceu no Rio Grande do Sul, trabalhou em São Paulo, teve nos Estados Unidos, e ele no bairro de Santana, ele trabalhava com aparelhinho, então as pessoas viram ele com aparelhinho e ele falava, esse padre é maluco, chamava ele de maluco. Ele foi um grande inventor, ele fez vários inventos e oficialmente ele inventou o telégrafo e o telefone, só que quem patenteou foi o Marconi, o telefone, e o Graham Bell, a questão
da telegrafia, mas o padre Landau já trabalhava com isso. E lá nos Estados Unidos, o Nikola Tesla, que também ficou meio esquecido na história, porque o Edison ficou famoso por inventar a lâmpada, não essa aqui, mas aquela lâmpada convencional, que já não incandescente, que já não se tem mais. E depois de 600 tentativas, né? Ele era um cara que tinha insônia e inventou várias coisas. E o Tesla também inventou várias coisas. A maioria das coisas que nós temos hoje é graças ao Tesla. A corrente alternada, o carro Tesla é um dos carros mais modernos que tem. A transmissão sem fio, ele já falava isso há 100 anos atrás. A utilização do magnetismo da Terra, ele já falava. Então ele já antecipou a internet, antecipou a comunicação sem fio. O que a gente chama wireless, sem fio hoje, o Tesla já falava 100 anos atrás. Manuel Nazareno, o teu tio. Vandrigo, esse aí já estava antes das 7. Fábio Pacheco. Maurício da Silva. Margarete Bertan. Terezinha Piva. Stephanie Soares. Sabrina Santos. Terezinha Fernandes. Márcio Santos. Silene Dornet. Salete Rosa. Silvana da Solera. Beto Madeira, que é ao lado. E o Xambé, que está aqui ao lado também. E Cida da Silva. E tem um livro interessante de 1918, que é Oscar Dargonel, do Rio de Janeiro, se não me engano. Os espíritos comunicam por telefone. Então já tinham comunicações por telefone em 1918. Então a coisa já tem 18 anos, já tem 100 anos já. 2018 já tem 100 anos. Mas a gente vai ver mais tarde que oficialmente é 1957. Mas isso a gente vai falar mais tarde. Então existem algumas tentativas lá por 1800, 1900 não deram certo. Começou a dar certo de 1918, a partir de que a ciência foi evoluindo. Ele infelizmente ficou pequeno. E aí em 1957, estava um sujeito lá na Suécia gravando cantos de pássaros, em Molbo, lá perto de Estocolmo, e ele notou vozes diferentes, vozes estranhas. E ele repetiu várias vezes, e ele ficou intrigado com aquilo. A princípio ele pensou tratar-se ou da BBC de Londres, alguma outra estação, mas acabou excluindo. E através depois de várias tentativas e testes, ele descobriu tratar-se de vozes de pessoas já falecidas. Então ali começou o EVP, Fenômenos de Vozes Eletrônicas, chamado EVP. Então esse pesquisador, então ele trabalhava também com cinema, já tinha um anterior a ele, Raymond Biles já trabalhava com cinema, e eles começaram com essas gravações. Friedrich Joergesson. Então, Joergesson é considerado oficialmente o primeiro transcomunicador oficial. Pode ser aquele ali que aparece o Edison. Depois teve um psicólogo letão, Konstantin Raudive, que começou a analisar e tem 3.000 gravações. Ele conseguiu gravações mais audíveis. Ali tem a foto do Thomas Alva Edison, o grande inventor norte-americano. 1847, 1931. Depois aparece o Guglielmo Marconi, 1874 e 1937, que oficialmente foi reconhecido um inventor do rádio. Embora a gente puxe a brasa agora dá para ler bem, para o padre Landau de Moura. Os holandeses Mata e Zalberg van Zeist construíram o dinamistógrafo. Em 1911, obtiveram algum resultado positivo. O engenheiro americano Julius Weinberg, em 1941, da RCA Victor, tentou durante 30 anos vários dispositivos elétricos, ópticos e biológicos, com êxitos discretos. Finalmente, 2 brasileiros, Cornélio Pires e Próspero Lapagesse, o nosso amigo Wilson deve conhecer, porque é de Criciúma, não chegaram a ter sucesso. Tem até uma escola em Criciúma, Próspero Lapagesse.
Ali nós temos a foto do Afterlife Research, então pesquisa pós-vida, e Instituto de Educação e Pesquisa Pós-Vida. E aparece a foto da maior transcomunicadora mundial e brasileira, Sônia Rinaldi, de São Paulo. Ela que libera com mais de 7 livros já. Eu pessoalmente já li os livros dela. E eles têm lançado revistas agora mostrando transfotos. Aí. Então, EVP, Electronic Voice Phenomenon, fenômeno das vozes eletrônicas. Então, ali conta toda a história, que eu já adiantei. Em 1950, Attila von Sly também trabalhava em Hollywood, também já teria conseguido alguma coisa. Pode passar o próximo. Ali mostra uma transfoto. Então, o que é transfoto? É quando começaram a aparecer na televisão fotos de ambientes extrafísicos, ambientes do mundo do plano espiritual. A partir de 1956, ali ficou... mas ali conta a história do Sly. É interessante aquela história que ele tinha uma namorada em Nova York e eles gostavam de cachorro quente. Então ela dizia para ele, hot dog Art, chamava ele de Art. Era um diminutivo de Attila. E ele, quando estava gravando, já tinha falecido essa namorada dele, apareceu essa frase, hot dog Art. Ele, opa, eu conheço, alguém já disse isso para mim. E aí começou a pesquisar. Então são coisas interessantes. É interessante que as mensagens muitas vezes vêm antes da pessoa, a pessoa já está pensando, então mostra que o mundo mental é anterior ao mundo físico, porque ela está pensando a pergunta e já a resposta já vem. Muitas vezes antes mesmo da pessoa falar com a voz. E as gravações interessantes, porque gravações rodadas no sentido contrário tem outra mensagem. Isso terrenalmente não tem como. Se tu passar uma mensagem, que nem aquelas músicas, roda ao contrário, é totalmente diferente. E no caso do fenômeno das vozes eletrônicas, tem mensagem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então são coisas interessantes. E a maioria dos casos são pais que perderam filhos, então é muito para consolação. Mas vem confirmar o espiritismo, confirmar a sobrevivência após a morte. Os EQMs, estudos de experiência quase morte e outros. Então, 59, Joergerson. 12 de junho de 59. Em 64, publicou o primeiro livro. Então, ele levou alguns anos para ter coragem, até ficou com medo que chamassem ele de louco e tudo. Então, Vozes do Universo. Então, quando ele, o primeiro livro dele. E depois ele escreve Telefone para o Além. Em 64, vamos lá, anunciou haver captado na fita magnética a voz de seus parentes falecidos. Pode passar o próximo. Constantin Raudive, então, psicauletão, continuou o trabalho dele. O fenômeno das vozes, aí 3 mil vozes gravadas. Em 68, publicou seu livro O Inaudível Torna-se Audível. Aí. Essa obra foi convertida para o inglês sob o título Breakthrough. Contém 72 mil frases gravadas em fita magnética por Constantin Raudive. E hoje tem fotos dele de lá para cá, transfotos. Então eles estão se comunicando de lá para cá. Estão fazendo o caminho inverso. Em 98, não, é 68, né? O padre católico, isso é interessante. Padres que trabalham transcomunicação. Léo Schmidt, de Erstigen, Suíça, foi designado para a pequena paróquia a pesquisa de EVP, fenômeno das vozes eletrônicas. Em 76, pouco após sua morte, foi publicado o seu livro, Quando os Mortos Falam. E tem 2 padres do Vaticano que lá na década de 50 trabalharam com o chamado cronovisor. Se você pesquisar na internet, cronovisor, tem até alguns em espanhol. O Celestino Ernetti e o Pellegrino. Eles descobriram e conseguiram fabricar esse aparelho que consegue registrar cenas, inclusive da crucificação de Jesus. Então, um aparelho que consegue ver imagens do passado. Não sei se fizeram algum com imagem do futuro, mas do passado conseguiram. E
E o Papa da época mandou destruir o aparelho, com medo de cair em mãos erradas. Aí entra outra questão polêmica, que é a questão de: é possível viajar no tempo, viajar para o passado? Segundo Benítez, na obra de 9 volumes, Operação Cavalo de Troia, a NASA já conseguiu isso, com 2 pesquisadores que teriam ido à época de Jesus e conversado com Jesus. Então, mas tem gente que acha que é plágio, acha que é invenção, mas tem muito material, muita coisa para ser uma simples invenção. E depois, vários aparelhos. Temos o Spiritcom, Spirit Communication, comunicação espiritual. Em 71, os americanos George Meek e o inventor da Meta Science Foundation, George Meek, e Hans Hackman começaram a desenvolver o Spiritcom. O nome Mach 1, Mach 2, Mach 3. O 4 foi o melhor deles. Então foram aprimorando com a ajuda de técnicos do outro lado. No Djalma Margolo tem alguma coisa no livro Espiritismo e Transcomunicação. Tem o outro transcomunicador, o Clóvis Nunes, que é espírita também. E o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que fez o livro Transcomunicação através do Tempo, contando desde a pré-história. Eu acho que esse é o primeiro, que tem um que conta desde a pré-história. O outro te salvou também ou só esse aí? Porque era muito grande ou tu não conseguiu chamar? Ah, tá. O outro é bem mais profundo, conta desde a pré-história, desde as pedras que caem, que de vez em quando acontece, as pessoas relatam pedras que caem, as batidas que desenvolveram o espiritismo, os raps, até a moderna transcomunicação. E tem outro padre, o François Bruni, que é da França, que é encarnado ainda, que ele escreveu Quando os Mortos Nos Falam e Comunicações do Além, alguma coisa assim, via telefone, e ele faz palestras pelo mundo e é aceito, a igreja aceita, a igreja católica aceita tranquilamente. Inclusive o Papa Paulo VI deu a comenda de Gregório o Grande, a maior comenda do Vaticano, para o Fred Joegerson na época, lá em 70 e poucos, um pouquinho antes dele morrer. Paulo Sérgio Vieira, Lisete Madeira, Alcir Caetano, Nair da Rosa, Dulcineia Macari, Wagner D'Agostin e Luciana Barros. Em seu pequeno laboratório, John O'Neill, então tinha o John O'Neill e o engenheiro. O John O'Neill ele tinha mediunidade. Assim como um, que eu vou falar outra hora ali, o Klaus Schreiber começou através da televisão. E ele tinha uma esposa falecida e 2, 3 filhos, então ele conseguia conversar com eles através da televisão. São médiuns de efeitos físicos, como se chama no espiritismo. Eles têm essa mediunidade de efeitos físicos. E esse John O'Neill também começou a trabalhar no projeto Spiritcom. Em 76, um espírito visitando o laboratório de O'Neill revelou-lhe que fora médico e radioamador quando encarnado. Tornaram-se amigos e combinaram a trabalhar juntos para desenvolver o Spiritcom. John O'Neill tratava o espírito na intimidade do Dr. Nick. Planejaram também montar um sistema para observação de imagens no plano astral. O Vidcom, mais tarde, plenamente desenvolvido na Alemanha e Luxemburgo. Então, mais tarde, alguns pesquisadores, Alemanha e Luxemburgo, o casal Fischbach e Ernest Senkowski e outros, desenvolveram o Vidcom. Em 17 de setembro de 1977, John O'Neill, o espírito Nick, lograram a primeira comunicação, então 77, gravada no minicassete. Na época ainda existia minicassete. Não mexe. Esse Spiritcom teve o nome de Mark III, porém o som ainda era ruim, embora permitisse o intercâmbio verbal daqui para lá e de lá para cá, nos 2 sentidos. O Mark III operava na faixa de 29 MHz, ao passo que o Mark I e o Mark II funcionavam 300 e 1.200 MHz. Aí quem trabalha com rádio vai entender mais essa questão aí. Em 27 de outubro de 1977,
Após alguns resultados, reajustes foram obtidos comunicações um pouco mais nítidas com o espírito do Dr. Nick. O engenheiro George W. Mick considerou o primeiro grande sucesso. Então, 27 de outubro de 77. 87, 97, 2007, 40 anos, então. Em 22 de setembro de 1989, efetuado o maior aperfeiçoamento do Spiricom, originou o Mark IV. As instruções para a melhoria do aparelho foram... O que houve ali? Fornecidas pelo espírito falecido físico da Cornell University, de George Jeffreys Miller. Então entrou esse doutor George Jeffreys Miller. O Mark IV usa sinal de radiofrequência, portador de uma mistura de 13 audiotons. A faixa de frequência fica entre 29 e 31 MHz. Com esse novo sistema, consigo gravar-se, então, várias horas e com voz nítida e com som bem mais nítido. Então, aos poucos foi se aperfeiçoando. E é interessante, lá no final do Livro dos Espíritos, o Kardec já dizia, os Espíritos comunicaram a Kardec, que um dia nós vamos comunicar com vocês de uma maneira mais efetiva, mais direta. Então, eles já antecipando a transcomunicação. Aqui nós vemos vários esquemas do Spiricom, e como tem o moderno é bem menor, os aparelhos já são bem menores. Começaram com aparelhos grandes, que nem aqueles primeiros computadores, e agora bem menores. Em 1975, então, um alemão, Hans-Otto Koenig, de Mönsterbach, Alemanha Ocidental, orientado pelo espírito Helmut, projetou o sistema capaz de gerar uma mistura de audiotons, com frequência na faixa de 30 MHz. Então, ultrassom, 30 MHz, esse é o ideal para captar. Entre 82 e 88, Koenig aperfeiçoou o sistema de ponto de obter comunicação nítida e prolongada nos dois sentidos, com os espíritos. Em 15 de novembro de 83, Koenig foi o primeiro programa de rádio e TV em Luxemburgo, para 3 milhões de pessoas. Uma segunda vez em 24 de janeiro de 86, 83, depois 86. Koenig apresentou um programa ao vivo na mesma emissora. Foram estabelecidos contato verbal com uma senhora presente no auditório, no estúdio de TV, com seu falecido filho de nome Frank. Cerca de 3 milhões de telespectadores assistiram o programa. Então, ali já começaram a transmitir até a nível de televisão. Então, ali embaixo você vai ver os aparelhos, os primeiros aparelhos e os aparelhos mais modernos. E como funciona lá, juntando videocassete, juntando rádio e outros juntando rádio com televisão. Pode passar. Ah, tá, esse aí tu não separou, porque esse exame eu melhorei, aí eu ampliei, diminuí, ampliei e montei mais imagens, ficou melhor. Em 25 de janeiro de 86, o programa foi reprisado a pedido dos telespectadores. Em 7 e 8 de junho de 86, Hans-Otto Koenig participou, do segundo congresso Voice Image da Un'altra Dimensione, um programa italiano promovido pelo Centro Milanese de Metafonia, CMM, Centro Milanese de Metafonia. 500 pessoas compareceram ao conclave. Na ocasião, Koenig instalou seu Spiricom no palco do auditório. Feitos preparos prévios, estabelecida a comunicação com o plano espiritual, foi presenciado por todos os assistentes um rápido diálogo entre o presidente da SEM, senhora Virginia Ursi, presidente, né, mulher, e o espírito seu falecido filho Humberto. No final da demonstração, os espíritos controladores fizeram o seguinte prognóstico: nós aqui estamos e não estamos mortos. Nós os enxergamos. Breve nos mostraremos todos pela televisão. Então, já antecipando o Vidcom e naquelas televisões antigas com raios catódicos também. De fato, naquela altura já se havia obtido anteriormente algumas fotos dos espíritos enviados ao plano astral pelo sistema Vidcom. Vários slides dessas imagens foram projetados durante a sessão daquele congresso. Ali mostra o Franz Anton Miller e o George Mick. Wagner D'Agostin, Luciana Bastos, Rodrigo Fernandes, Maristela Fração Teixeira Guglielmo. Então a gente viu o aperfeiçoamento sempre
constante, e se sabe que o padre Lando conversava com o pessoal de Portugal e de Itália. Não se sabe se ele já conversava com os falecidos, mas com o pessoal da Europa ele já conversava. Lá nos 1920, por aí. Entre 85 e 88, o casal Julius e Marge Harsch-Fischbach, em Luxemburgo, após haver praticado durante algum tempo pesquisa de EVP, entrou em contato com uma entidade espiritual não terrestre. Essa entidade é exclusivamente para fins de relacionamento, com o nome de Techniker, técnico. Sem serem técnicos eletrônicos, o Sr. Julius e a Marge, orientados pelo Techniker, montaram 2 sistemas para comunicação verbal com o plano espiritual. O primeiro sistema, inicialmente denominado Eurosignal Bridge, ponte Eurosinal, ESB, permite ouvir e gravar nitidamente a voz dos espíritos. Atualmente, esse sistema sofreu aperfeiçoamento, foi rebatizado com o nome de Burton Bridge, ponte Burton. Lembrando que Francis Burton, teve 2 Francis Burton. Teve o Richard Burton, o ator de Hollywood, o Richard Francis Burton, que era um linguista, e falava várias línguas. Eu acredito que seja esse segundo que se comunicava, pelo tipo de coisa que ele trabalhava, estudava latim, grego, aqui na Terra, e depois encarnado de lá para cá. Atualmente, então, o segundo sistema GA1 permite conversação contínua, nos 2 sentidos, daqui para lá e de lá para cá, por onde as transentidades Techniker costumam comunicar-se, e atualmente o sistema GA1 sofreu grande simplificação, reduzindo ao simples receptor frequência modulada FM. Então, um sinal de FM, frequência modulada. Lá em cima você vê o Klaus Schreiber, um alemão, e na sua televisão, aquelas televisão antiga, ele consegue contato com sua esposa e 2 filhos ou filha, não lembro agora. Tem como aproximar, não? Aí. Então, Vidcom, fotografias, primeiras fotografias. Em 1890, pesquisadores de diversos países já haviam assinalado algumas ocorrências esporádicas de imagens de mortos em telas de TV. Então, eles deixam uma filmadora na frente da TV, a TV fica num canal, entre o canal, aquele do chuvisco, que não é entre uma estação e outra, e aí eles vão gravando, e depois vê frame por frame, e até localizar uma imagem. Hoje as imagens são bem nítidas, no início eram bem precárias. Parecia aquelas nuvens que formam formatos. Até o pessoal que é contra a transcomunicação, isso aí é idioplastia, é idolia, que são alucinações que tu vê nas nuvens, formas nas nuvens. Mas hoje graças a técnicas de computação, técnicas da razão áurea, tem fotos de extraterrestre, consegue ver o Φ, o Pi, então com numerologia, com fractais, até mandei para ti os fractais, é outro estudo interessante, e o uso da matemática e a geometria. Em 85, então, esse Klaus, ali está errado, é Klaus com K, K-L-A, e seu assistente Martin Wenzel, em Aachen, Alemanha Ocidental, aí não é mais oriental, é ocidental, na época ainda era dividida, até 89, né? Começaram a obter imagens de pessoas desencarnadas na tela de TV, aquela TV antiga. Esse trabalho tomou o lugar de um filme documentário de TV e um livro escrito por Rainer Hobe na Rádio Luxemburgo. Em 83, Julius e Marsh, orientados pelos espíritos extraterrestres Techniker, de uma cientista desencarnada, Sweden Salter, conseguiram também obter imagens de TV. Inclusive, eles mostram uma foto dentro de uma cápsula, como se estivesse dentro de uma cápsula. Se diz assim, como a gente tem estações de rádio aqui, eles têm lá também. E dentre essas fotos, enviadas do plano astral, algumas pessoas falecidas que foram identificadas. Francis Burton foi um, a atriz, não lembro o nome dela agora, teve uma atriz também de Hollywood, foi identificada, um prelado austríaco, um padre, um sacerdote, deixa eu ver se diz mais uma coisa. Uma fato notório é a semelhança das imagens, paisagens do mundo espiritual com o nosso mundo físico. A literatura espírita já diz que o mundo físico é uma cópia do astral. Então lá também tem montanhas, tem verde, tem rios, tem... Mas lá é mais bonito do que aqui. Não tem insetos, não tem espinhos, é tudo mais bonito.
Ali embaixo eu mostro um tal Schreiber na direita, e ali aparece a atriz, a Romy Schneider. Então, a Romy Schneider, e lá em cima o pesquisador lá da Suécia. Na esquerda, tanto uma quanto a outra seriam as transfotos, e na direita seriam eles quando aqui encarnados. Tem gente que diz, isso aí dá para fazer em Photoshop. Então sempre vai ter gente que não acredita e vai achar a explicação alternativa. Só que é interessante, porque essas imagens vêm junto com falas, então é ao mesmo tempo áudio e vídeo. Então para fraudar é bem complicado. E segundo vários, e quem trabalha com isso, muitos não são espiritualistas, eles são técnicos de eletrônica, e eles trabalham, e muitos são agnósticos, não acreditam em Deus, são ateus, mas eles veem a parte científica da coisa. Outra evolução, computador. Entre 80 e 81, Manfred Boden, Alemanha Ocidental, obteve espontaneamente mensagens de espíritos comunicadores injetados diretamente no computador. Aí começaram a aparecer nas telas de computador, mesmo desligado e mesmo fora da internet. Porque naquela época nem tinha internet, né? Ou se tinha, ainda muito precário. Isso é interessante. Num Fantástico, apareceu, o cara tinha um pai, se não me engano, estava na UTI, e o computador dele ligou, estava desligado, ligou e apareceu uma mensagem, estou bem. Ele achou estranho, dali a pouco toca o telefone, acabou de falecer teu pai aqui no hospital, na UTI. Então é interessante isso. Em 84, na Inglaterra, teve até um francês que levou 15 anos para conseguir ver a mãe dele, que não tinha conhecido, morreu no parto, e ele consegue ver a mãe dele, passou no Fantástico também. Em 84, na Inglaterra, o professor de economia Kenneth Webster. Esse livro é muito interessante, porque conta a história. O cara começou a receber imagens, mensagens em inglês arcaico do século XVI, e de início ele achou que era trote. Ele tinha um amigo dele linguista, ele, não, isso aí é o inglês do século XVI. Então, através de vários computadores diferentes, cerca de 250 comunicações do espírito Thomas Harding. Depois ele pesquisou esse cara, realmente esse cara existiu, era da época vitoriana, personagem do século XVI. O interessante é que o estilo e a grafia das mensagens são consistentes com a linguagem daquela época. E o espírito dizia, tu está assombrando a minha casa. Ele dizia que enxergava uma luz onde estaria o computador dele. Então são comunicações entre tempos, de um século para outro século, uma coisa bem interessante. E a irmã desse pesquisador era vidente, então ela enxergava e conversava com as... Então aí confirmou os dois, tanto a vidência quanto as mensagens. E confirmaram que esse cara era diácono ali é Oxford, né? De Oxford, da igreja ali. Em 87, Julie e Marge Hashbach passaram também a receber mensagens de seus amigos espirituais, através do computador que lhes pertencia. O engenheiro George W. Meek e o Dr. Ernest Sekovs, que tem um livro muito bom, só que está em alemão, não tem tradução ainda para o português. É o maior livro, 300 e poucas páginas, tudo sobre transcomunicação, toda a parte técnica. E foi um dos caras que mais recebeu o prêmio. Receberam extensa mensagem quando, em 6 de fevereiro de 88, estiveram visitando aquele casal. E existiram algumas fotos fraudadas? Existiram. Infelizmente, o ser humano, até por questão de dinheiro, de fama, fraudaram algumas imagens. Mas tem fotos de animais diferentes que não tem na Terra, tem imagens extraterrestres, tem imagens e confirmadas pela geometria fractal, o número Fibonacci, o π, que é da circunferência. Então, tanto 1.618 quanto 13,1416. Então, a matemática confirmando E até a questão se tu gravar a tua voz no microfone, vai ser um tipo de onda, e o outro como a gente viu, é 30 MHz, né? São ondas diferentes. Quem mais está aí? Ângela Maria, Maristela Frasson, essa aí já tinha falado. Daniel Alves, Messi Rec. Eu não vi o Nério ainda, será que o Nério não entrou? Nério Alves lá da Coab, o índio. Então ali tem exemplos, o Miracles, Miracles on Storm, Universo Encantado, então tem tudo quanto é língua, é pelo mundo todo. Então uma coisa, assim como o Espiritismo foi no mundo todo,
começou nos Estados Unidos, França, depois espalhou pelo mundo, as transcomunicações e no mundo todo também. Phone Calls from the Dead, telefones dos mortos. Em 1970, o Dr. Scott Rogue, um psiquiatra, e Raymond Biles, um engenheiro elétrico, fizeram uma minuciosa pesquisa bibliográfica acerca dos casos de comunicação de espíritos por intermédio do telefone. Isso pegando só o telefone. Tanto espontânea, eu pessoalmente já tive uma dessas confirmadas. Então tem espontânea e tem as em laboratório. Em 79, publicaram um livro intitulado Phone Call from the Dead, aquele lá embaixo lá, telefone dos mortos. Em 81 e 83, na verdade, eles são mais vivos que nós, né? O termo morto deveria ser revisto até, porque a própria literatura, eles se sentem mais vivos do que nós, só estão em outra dimensão. Tu estudando a física quântica, tu vai entender que existem diferentes dimensões, e cada dimensão tu vai ter um corpo, uma roupa, uma... Em 81 e 83, Manfred Broden recebeu inúmeros telefonemas espontâneos de comunicadores de evolução não humana. Então começam extraterrestres, ultraterrestres e transdimensionais, são chamados, ou interdimensionais, que começam a comunicar. Porque nós estamos na dimensão 13,5, eles estão na dimensão 5, 6, 7. Então são interdimensionais. Isso explica até a questão também dos discos voadores, são entre dimensões. Finalmente, em 88, o casal Raj Fishbach, orientados pela equipe espiritual que o assessora, começou a receber mensagens telefônicas do espírito Sergeant Salter, por meio de uma secretária eletrônica. Aí já tinha secretária eletrônica nessa época, instalada em seu telefone particular. As mensagens gravadas da secretária eletrônica são muito nítidas e livres de ruídos. Então, secretária eletrônica, depois celular, quando apareceu o celular, começaram a aparecer mensagens. E fora da internet. Outro. Além da realidade, o Dr. Scott Rogue, então ele escreveu alguns livros. Ele estudou também a experiência de quase morte, estudou outros fenômenos parapsíquicos. A música das esferas, a Psych Study, um estudo psíquico da música das esferas. O desenvolvimento da TCI, interessante que a música das esferas, o Pitágoras já falava. É uma coisa que não é tão nova. E hoje a gente tem a teoria das cordas na física que fala também da música das esferas. O desenvolvimento da transcomunicação instrumental prossegue de ambos os lados, aqui no plano material e lá no plano espiritual, energético, informacional. Do nosso lado, vão se multiplicando os grupos interessados na captação de mensagem. A gente tem Porto Alegre, tem Florianópolis, tem vários lugares, o mundo todo tem. As imagens enviadas, além pelas entidades espirituais, algumas delas extraterrestres, do lado de lá, os comunicantes do além informam e se acham interessados em ativar ao máximo o processo da TCI, para que estão multiplicando as pontes construídas do plano espiritual para cá. Tais pontes são verdadeiras estações emissoras destinadas à TCI com os terrícolas. Nós, né? Desse ponto começamos a entrar, porque às vezes as pessoas brincam, extraterrestre, eu não acredito. Mas quando um parente teu morre, quando tu morre, tu vai ser extraterrestre também, tu não vai ficar aqui na Terra. Tu vai para outros planos, então tu também vai ser extraterrestre que está fora da Terra. Então não tem essa... mas tem uns que parecem cetóides, outros... Claro, a evolução se dá em vários... Aqui é carbono, e a aparência é primata. Outros mundos é mais cetóide, outro mundo é mais anfíbio, depende do tipo de evolução de cada mundo. O que mais que tem ali? Final do século XX, a TCI e o plano espiritual tornaram-se tão comum como o uso do computador atualmente. Já estamos no século XXI e está cada vez se popularizando mais. Aí tem dois lados. Tem uma turma, aí tu entra na questão da teoria da conspiração, quando se fala em Illuminati, aqueles seres que não estão interessados, aqueles que dizem, nunca ninguém voltou para contar. Aqueles que dizem, não acreditam em espírito, não acreditam em espiritismo, em espiritualidade. Então sempre vai ter a turma do contra. Então, só que isso aí já faz 3, 4 mil anos que tem gente que chegaram a matar Jesus, chegaram a matar várias pessoas que vieram trazer a verdade, foram assassinadas. Cada um que traz a verdade é perseguido. Isso é uma pena, né? Valceni Salatite, seja bem-vindo. Sidney Bernardo. Sidney, tem um recorde lá também.
Então, a música das esferas, o Pitágoras já falava. E hoje, confirma a teoria das cordas. A física já comprova. Que é onda e partícula, depende do observador. Ali nós temos Wolf Messing, deixando o corpo. À esquerda, Wolf Messing. Ele foi pesquisado pelos alemães e pelo Stalin também. A verdadeira história do maior psíquico russo. Então, pelo Stalin lá, porque ele era russo. E nos Estados Unidos, nós tínhamos o Ingo Swann. Ele fazia também a visão remota, trabalhava com essa visão remota. E na direita, deixando o corpo, completo guia de projeção astral, Scott Rogo também estudou a saída do corpo, se não diz a saída do corpo. Tu ia comentar alguma coisa? 8 sistemas diferentes de viagem fora do corpo. Parece que tem 48 maneiras de fazer a saída do corpo. Tem a do espelho, tem a da vela, tem várias, as mentalizações, várias formas. Tem uma que tu imagina como se estivesse abrindo um feixe eclair e tu vai saindo pela cabeça. Tem várias visualizações. Já dizia o Einstein que a imaginação vale mais que... Então, tu deve utilizar a imaginação para... Fechou? E saiu extraído da Revista Cristã de Espiritismo, número 29, página 42 a 47. www.ippb.org, Instituto de Psicobiofísicas e Psicobiológicas. Mitos, Editora, Pensamento... O que é livro Vimana? Vivência, Vivana, IPPB, Pesquisa Projeciológica Bioenergética do Wagner Borges, lá do Rio de Janeiro. Então, tem várias pesquisas, várias pessoas. Então, é isso aí. Muito boa noite a todos. Mas o outro que eu fiz é bem mais completo.